Bom, essa aula é um complemento de movimento harmônico simples. Antes de nós entrarmos em ondas, né? A próxima aula será ondas. Então nós veremos nessa aula o que ficou faltando, tá? De movimento harmônico simples, que é a equação de Torricelli, período de um oscilador, massa-mola, associações de molas e pêndulo simples. Então, inicialmente, nós iremos começar com a equação de Torricelli para o movimento harmônico simples. Lá na cinemática, tá? Quando a gente estuda as equações de posição, velocidade, aceleração, a gente sempre está dependendo do tempo. Até que surge a equação de Torricelli. Tá? Olha, nós tínhamos a equação horária do movimento uniforme, a equação horária das posições do movimento uniformemente variado, a equação horária das velocidades, né? A aceleração, que era ΔV sobre ΔT. Tá? Observe que todas as equações dependiam do tempo, até que surge a equação de Torricelli, que não dependia do tempo, dependia do deslocamento, né? Era a velocidade em função do deslocamento. Aqui no movimento harmônico simples, nós teremos algo parecido. Para a posição ou elongação, né, a gente já conhece a equação. X é igual a cosseno de ômega t mais θ0. Tá, olha, a gente pode até isolar aí de uma vez o cosseno de ômega t mais θ0 vai ser x sobre a. E a equação da velocidade? A equação da velocidade era menos ômega a seno de ômega t mais θ0. Isolando o seno aí, nós temos seno de ômega t mais θ0, que vai ser igual a menos v sobre ômega a. Né? Simplesmente passei esse termo aqui dividindo, né? O A aqui passou dividindo para o primeiro membro e esse menos ômega A passou dividindo para o primeiro membro. Então nós temos isso aí. E nós já sabemos lá da trigonometria que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Então se eu elevar esses dois termos, ou essas duas funções aqui, né, elevar ao quadrado e somar, eu vou ter que essa soma vai ser igual a 1. Então, olha, nós teremos que seno ao quadrado de ômega t mais θ0 mais cosseno ao quadrado de ômega t mais θ0, eu sei que essa soma vai ser igual a 1. Então, simplesmente substituindo, ó, quem é seno ao quadrado de ômega t mais θ0? Vai ser esse termo aqui elevado ao quadrado. V ao quadrado sobre ômega ao quadrado vezes A ao quadrado. Então, olha, nós teremos aqui, ó, V ao quadrado, ômega ao quadrado, A ao quadrado, que é seno ao quadrado de ômega t mais θ0, tá vendo? Vai dar essa razão aqui. Mais cosseno ao quadrado de ômega t mais θ0. Quem é cosseno ao quadrado? Vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então nós teremos aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado. E essa soma é igual a 1. Tá? O que eu posso fazer aqui? Ó? Tirar o mínimo. O mínimo aqui vai dar ômega ao quadrado, a ao quadrado. Ômega ao quadrado, a ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado, a ao quadrado é igual a 1, vezes v ao quadrado, v ao quadrado. Ômega ao quadrado, a ao quadrado, dividido por a ao quadrado vai dar ômega ao quadrado, vezes x ao quadrado vai dar ômega ao quadrado, x ao quadrado. Positivo. Né? Olha, aqui, olha, eu tinha sumido com o sinal negativo, porque eu estou levando ao quadrado, né? Seno ao quadrado, isso aqui é elevado ao quadrado, então o sinal negativo some aqui. Aqui está elevado ao quadrado. Então é tudo positivo. Bom, o que eu posso fazer agora? Passa esse ômega ao quadrado para cá multiplicando. Tá? Porque isso aqui era igual a 1, né? Então eu vou passar para cá multiplicando, então eu terei que v ao quadrado mais ômega ao quadrado x ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Bom, eu posso agrupar agora, né, para colocar em evidência. Olha, eu vou passar esse ômega ao quadrado x ao quadrado para o segundo membro aqui, olha, subtraindo, né? Vem trocando o sinal. Então você terá que v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado a ao quadrado menos ômega ao quadrado x ao quadrado. Eu não posso colocar ômega ao quadrado em evidência aqui? Se eu colocar ômega ao quadrado em evidência, eu vou poder extrair a raiz quadrada. Né? Aí eu teria assim, ó, v ao quadrado é igual, colocando o ômega ao quadrado em evidência,
Tá? Aí vai para dentro do parênteses ali, a ao quadrado menos x ao quadrado. Essa é a equação de Torricelli. Como eu falei nisso, você conhece esses valores aqui, olha, você pode extrair a raiz quadrada, você acha o valor da velocidade aí. Então observe que a equação de Torricelli não depende do tempo. Tá? Por isso que nós chamamos então de equação de Torricelli aí. É a velocidade em função da elongação da mola. Então essa equação é chamada de equação de Torricelli para o movimento harmônico simples. Então vamos ao exercício de aprendizagem. Uma partícula executa um movimento harmônico simples de amplitude 25 centímetros e frequência 4 Hz. Vamos pegar esses dados na solução. Eu tenho que a amplitude, né, vale 25 centímetros e que a frequência vale 4 Hz. Adote π ao quadrado igual a 10. Bom, letra A, eu quero a pulsação do movimento. Olha, a pulsação é o ômega, eu já tenho a frequência. Eu sei que ômega vale 2πf. É só substituir a frequência ali, 4 Hz. Então eu terei que ômega será 2π vezes 4, ou seja, 8π radianos por segundo. Essa é a letra A, a pulsação do movimento. Agora a letra B, a velocidade escalar da partícula ao passar em movimento retrógrado, cuidado com isso aqui, tá? Movimento retrógrado, velocidade será negativa, pelo ponto de elongação 12 centímetros. Então vamos lá. Na letra B eu quero a velocidade quando x é igual a 12 centímetros. Então é aquele negócio, se eu fosse calcular a velocidade na fórmula que a gente conhecia lá do movimento harmônico, a velocidade era igual a menos ômega A, seno de ômega t mais θ zero, quer dizer, dependeria do tempo. Eu antes teria que calcular qual é o tempo em que a posição vale 12 centímetros na primeira equação, né? A função do cosseno, né? Teria que calcular o tempo lá para substituir na segunda, daria muito trabalho. Se você conhece a equação de Torricelli, vai direto. Olha, vamos substituir aí. Tá? Então eu tenho que v ao quadrado é igual 8π elevado ao quadrado, né, que é o ômega ao quadrado aqui, ó, 8π elevado ao quadrado, que multiplica a amplitude, 25. Olha, pode deixar em centímetro mesmo, sem problema, desde que aqui também esteja em centímetro, né? Então eu tenho aqui, ó, 25 elevado ao quadrado menos 12 elevado ao quadrado. Então eu terei aqui, ó, 8π ao quadrado. Ele fala para adotar π ao quadrado igual a 10. Vamos fazer a conta aí, olha. 8 ao quadrado, 64π ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, menos 12 ao quadrado, que é 144. Ok? Como π ao quadrado vale 10, eu vou jogar 10 aqui, ó, 64 vezes 10, que multiplica 625 menos 144, 481. Olha, que vai dar 640 vezes 481. Tá? Olha, 640 vezes 481, que dá 307.840. Então agora eu vou ter que extrair a raiz quadrada aqui, ó. Para extrair a raiz quadrada, você tem que lembrar o seguinte, que a velocidade vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada. Porque para essa elongação de 12 centímetros, a partícula pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Ela pode ter velocidade positiva ou negativa. Tá? Então você vai ter aí, ó, mais ou menos raiz quadrada de 307.840. Tá? Como eu falo que o movimento é retrógrado, você vai descartar o sinal positivo e vai ficar com o negativo. Então a velocidade será menos 554,8 centímetros por segundo. Que você pode passar para o sistema internacional aí se quiser, tá? A opção, porque você pode deixar a resposta assim mesmo. Tá? Para passar para o sistema internacional se divide por 100, né? Então vai dar aí, ó, aproximadamente 5,5 metros por segundo, com um sinal negativo, porque eu falei em movimento retrógrado. Vamos agora ao período de um oscilador massa-mola. Bom, a gente já sabe que no movimento harmônico simples, né, você tem ali um oscilador, um corpo de massa m preso a uma mola, e essa mola vai fazer uma força para puxar esse corpo ou empurrar o corpo.
Essa força é dada pela lei de Hooke, né, que foi vista no primeiro ano e já vimos em aulas anteriores aí. Força é igual a menos kx. Esse menos é devido a ser uma força de restituição, né? Como o corpo está numa posição x positiva, a mola vai estar puxando o corpo para a esquerda, ou seja, vai estar fazendo uma força negativa. Agora, para x negativo, a mola vai estar empurrando o corpo para a direita, ou seja, fazendo uma força positiva. E a lei de Hooke, então, é dada por força igual a menos kx. E nós sabemos lá da segunda lei de Newton que força é massa vezes aceleração. Sendo assim, eu posso igualar essa fórmula, né, a lei de Hooke, com massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é igual a menos kx. Isolando a aceleração, eu posso passar então a massa para o segundo membro, e aí eu terei que a aceleração será igual a menos kx dividido pela massa. Só que no movimento harmônico simples, nós sabemos que a aceleração ela pode ser dada por menos ômega ao quadrado vezes x. Se igualar aí as equações 1 com a 2, o que nós teremos? Que menos ômega ao quadrado x será igual a menos kx dividido pela massa. Olha, x você pode simplificar, né? E aí vai ficar o quê? Se eu tirar o sinal menos aqui também, né, multiplicando por menos 1, eu terei que o ômega ao quadrado vai ser igual a k dividido por m. E como é ômega ao quadrado, então eu já posso extrair a raiz quadrada. Aí você vai ter que o ômega será igual a raiz quadrada de k sobre m, ou seja, a constante elástica da mola dividido pela massa. Mas, como eu estou querendo período, olha, o período vai estar embutido aqui em ômega, né? Ômega não é 2π pelo período? Então eu vou substituir o ômega por 2π sobre o período. Aí nós teremos 2π sobre o período, será igual a raiz quadrada de k sobre m. Como eu quero o período, olha, o inverso do primeiro membro vai ser igual ao inverso do segundo membro. Então eu posso escrever que período sobre 2π vai ser igual a m dividido por k, raiz quadrada, né? Raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica. Passo 2π para o segundo membro multiplicando, e aí eu terei que o período vai ser igual a 2π raiz quadrada da massa do corpo dividido pela constante elástica da mola. Então é interessante você guardar essa equação para achar o período de um movimento harmônico quando é dada apenas a massa e a constante elástica da mola. E aí o que você pode observar aqui? Olha, quanto maior a massa, mais difícil vai ser da mola empurrar e trazer o corpo no movimento harmônico. Quanto maior massa, mais difícil, ou seja, maior vai ser o tempo, maior vai ser o período. Já, quanto maior a constante elástica da mola, mais forte vai ser a mola. Então a mola vai executar esse movimento harmônico simples mais rápido, em menos tempo. Então o período vai ser menor. E você observa nessa equação que o período não depende da amplitude. E não depende também de como o corpo está preso à mola, tá? Se ele está na horizontal, se ele está na vertical. Observe que aqui está na vertical e o peso está puxando o corpo para baixo, né? No caso aqui, a mola empurra o corpo para cima, tá? E depois o peso traz. Ou seja, a mola age inicialmente contra o peso na subida e depois o peso traz a mola de volta. Não é? É diferente o primeiro e o terceiro caso aqui, olha, mas o período é o mesmo, porque é o mesmo corpo e é a mesma mola. Então o período vai ser o mesmo, independente do corpo estar pendurado ou a mola está empurrando o corpo para cima. Ou então o corpo está numa superfície sem atrito, né, aqui na horizontal, olha, todos eles terão o mesmo período aí. O que vai influenciar é quando você muda a massa do corpo ou muda a constante elástica da mola. E aí nós vamos ver também o seguinte, não depende da amplitude do movimento. Se eu puxar a mola só um pouquinho ou puxar bastante a mola, o período vai ser o mesmo. Não dependerá da amplitude do movimento. Basta você guardar a equação e vir na equação. Você vê que não tem amplitude aqui.
só tem massa e constante elástica. Tá? Então vamos lá. Observe que o período só depende da massa e da constante elástica da mola. Observe também que o período não dependerá da amplitude do movimento. Quanto maior a massa, maior vai ser o período, né? Maior a massa, maior o período. Mais lento vai ficar o sistema aqui. E quanto maior a constante elástica, menor será o período. Olha, maior constante elástica aqui, o período então vai ficar menor, né? Ou seja, o movimento vai ficar mais ágil, vai ficar mais rápido aí. Vamos ao exercício de aprendizagem. Determine o período de oscilação de um corpo de massa 40 gramas preso a uma mola de constante elástica 400 Nm por metro. Olha bem que aqui está no sistema internacional e aqui não, né? Nós vamos ter que transformar aí. Vamos pegar os dados na solução. Determine o período, estou querendo o período, de um corpo de massa 40 gramas preso a uma mola de constante elástica 400 Nm por metro, cujo movimento harmônico simples tem amplitude de 40 centímetros. Bom, a amplitude não vai entrar na nossa equação, né? Então, olha só, determine o período aí. O período você sabe que é 2π, que multiplica a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola. Vamos substituir isso aí. Olha, a massa, 40 gramas, eu vou passar para quilo. Divide por 1000, vai dar 0,04, né? Então nós teremos que período é igual 2 vezes π, pede para adotar π igual a 3, tá vendo? Adotei aqui 3, que multiplica raiz quadrada de 40 gramas aqui, que vai ser 0,04 quilos, dividido pela constante elástica, que vale 400. Olha, faça a raiz aqui, né? Aqui é 4 centésimos. Raiz quadrada de 4 centésimos vai dar 2 décimos. Ou seja, 0,2 dividido por raiz quadrada de 420. 0,2 dividido por 20. Então nós teremos aí que o período vai ser 6 vezes 0,2 dividido por 20. Olha, dá para dividir tudo por 2 aqui, não vai dar 0,1 dividido por 10, né? 6 vezes 0,1, 0,6 dividido por 10, 0,06 segundos é a resposta do problema. Caso a amplitude se reduza à metade, o que ocorrerá com o período? Observe que o período não depende da amplitude, só depende da massa e da constante elástica. Então o período não vai alterar. Tá? Quer dizer, você conhecendo a equação, você responde. Não haverá mudança no período. Então, olha, a amplitude não influenciará no resultado do período. Portanto, o período será o mesmo. Associação de molas. Bom, olha, esse assunto nem todo livro traz, tá? Então, se você está ali no segundo ensino médio e está fazendo um curso normal, procura saber com o seu professor se é importante isso, tá? Porque são poucos livros que trazem essa associação de molas. Mas para o vestibular é importante, tá? Porque pode vir a cair, né? O negócio é o seguinte: você pode ligar mais de uma mola a um corpo de massa M, 2, 3 molas. E existem alguns tipos de associações que são importantes para a gente. Então, o primeiro tipo de associação é a associação em série. O que é uma associação em série? É quando você liga uma mola em outra mola. Tá vendo? Olha, uma mola ligada na outra mola. São duas molas, podem ser até de constantes elásticas iguais ou diferentes, tá? E quando você liga uma na outra em série, elas terão um comportamento equivalente a uma única mola com a constante elástica equivalente a essas duas. Tá? Agora, como calcular essa constante elástica equivalente? Quando a associação é em série, você vai ter aí o seguinte, que 1 sobre o K equivalente vai ser igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Isso aí porque eu estou trabalhando com duas molas. Tá? Se fossem 3, 4 molas, você ia continuar o somatório aqui. Mais 1 sobre K3, mais 1 sobre K4. Tá? Mas normalmente no ensino médio, quando isso é cobrado, eles trabalham no máximo com duas molas mesmo.
Tá? Então você vai ter aí, olha, associação em série, uma mola ligada na outra, um corpo de massa m de pendurado, tá? E para você calcular período, frequência, etc., porque na fórmula de período você precisa da constante elástica, né? 2π raiz quadrada de m sobre k. Você vai colocar o k equivalente lá. Você primeiro calcula o k equivalente das duas molas e aí vai agir como se fosse uma única mola. Tá? Então, é até bem simples. Né? Agora, existe uma outra associação que a gente chama associação em paralelo. No caso do paralelo, você não vai ter uma mola ligada diretamente na outra. As duas molas vão estar ligadas ao corpo. Tá? Então você vê que você tem um corpo de massa M aqui, tá vendo? As duas molas estão ligadas a esse corpo. Você vai calcular um K equivalente e vai te dar um K equivalente como se fosse uma única mola. Observe nesse outro caso aqui como é interessante, tá vendo? Olha, parece que é em série, mas não é, tá? É em paralelo. Observe que as duas molas estão ligadas ao corpo de massa M. Não é uma mola ligada na outra. Elas estão ligadas ao corpo de massa M. Para você calcular aqui o K equivalente, você vai simplesmente somar. O K equivalente será igual a K1 mais K2, mais K3, mais K4, caso existam mais molas, tá? Ligado ao mesmo corpo aí. Tá bom? Eu poderia ter aqui, olha, 3 molas ligadas no corpo de massa M. Então você teria que somar as 3 constantes elásticas aqui para ter a constante elástica equivalente. E aí você vai trabalhar com o K equivalente. Esquece os outros Ks aí. Tá bom? Vamos ver como isso funciona num exercício de aprendizagem. Sabe-se que as molas da figura têm constantes elásticas 50 N por metro e 30 N por metro, respectivamente. O corpo tem massa de 5 kg. Determine. Bom, vamos pegar esses dados. Né? Você tem solução. Olha, eu tenho que K1 vale 50 N por metro e K2 vale 30 N por metro. E tem um corpo ligado a essas duas molas de massa 5 kg, conforme o esquema. Tá vendo? Você vê aqui ó, que é uma configuração, elas estão ligadas as duas molas no mesmo corpo de massa M. Então é uma associação em paralelo. Tá? Como a gente calcula o K na associação paralelo? Olha, você tem aqui, que eu estou perguntando na letra A, né? Eu quero a constante elástica da mola equivalente ao sistema. Como está ligado em paralelo, para calcular o K equivalente é apenas a soma de K1 com K2. Vamos então fazer a soma, olha, o K equivalente, quanto que vale? É igual a K1 mais K2. Aí simplesmente é somar, né? Estamos ali no sistema internacional, tá? Então você vai ter que 50 mais 30 vai dar 80 N por metro, é o K equivalente. A letra A está feita. Agora eu quero o período de oscilação realizado pelo sistema. Para calcular o período de oscilação, eu quero o período. Você vai usar o K equivalente na fórmula do período, que é 2π raiz quadrada da massa que eu tenho, está aqui no sistema internacional em quilo, e o K equivalente que nós calculamos aqui na letra A. Então, substituindo, você vai ter 2π raiz quadrada de 5 sobre 80. Olha, dá para simplificar aqui, né? 5 por 80, se você dividir por 5, vai dar 1/16. Aí tá fácil, né? Porque a raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Então, substituindo aí, ou calculando, né? Você vai ter que o período é 2π que multiplica 1/4. Simplificando 2 com 4 aqui vai dar meio. Então você vai ter como π sobre 2 o período. Π sobre 2 segundos foi calculado o período aí. Letra B resolvida. E a letra C? A força necessária para deslocar o corpo 10 centímetros para a direita a partir do ponto de equilíbrio. Muito bem, olha, você poderia até sem saber o K equivalente calcular isso, mas vai dar mais trabalho. O que você teria que fazer? Vamos supor que isso aqui é o ponto de equilíbrio. Se eu chegasse esse corpo 10 centímetros para a direita aqui, o que ia acontecer? A mola 1 iria esticar e ia fazer uma força para a esquerda. A mola 2 iria comprimir e ia fazer uma força para a esquerda. Daria para você calcular separadamente pela lei de Hooke a força que a mola 1 faz e a força que a mola 2 faz e somar. Tá? Só que, se você conhece o K equivalente, você vai trabalhar como se fosse uma única mola.
A força vai ser a mesma. Então, olha, você coloca aí, para calcular a força pela lei de Hooke, né, eu estou querendo saber a força quando você mexe no corpo aí em 10 centímetros. Essa força é igual a Kx, lei de Hooke. Tá? Agora nós vamos estar calculando em módulo, você nem precisa do sinal aqui não. Tá? O K aqui é o K equivalente, 80 Nm por metro. E o X, 10 centímetros que você tem que passar para o sistema internacional, né? 0,1 metro. Então a força vai ser igual a 80 vezes 0,1 metro. Tá? Eu coloquei as unidades aqui para você ver que metro com metro simplifica, a resposta vai ficar o Newton. Né? 80 vezes 0,1, 8 newtons é a resposta do problema. Pêndulo simples. É um dispositivo constituído de uma partícula pesada suspensa por um fio ideal de comprimento L, como você está vendo aqui na figura. Tá? O pêndulo, você quando dá um empurrãozinho nele, né, ele vai começar a oscilar de um lado para o outro. Isso é um pêndulo simples. Em um determinado local, desprezadas as forças dissipativas, como a resistência do ar, o corpo pendular, quando devidamente movimentado, ele vai oscilar simetricamente em torno dessa posição de equilíbrio aqui. Esse movimento ele é periódico e para pequenos ângulos, menor ou igual a 5 graus, tá? Isso aí depois você vai entender o porquê, com a vertical, denominado amplitude do pêndulo, o período de oscilação poderá ser expresso por... Aí nós temos a equação do período, tá? 2π raiz quadrada de L sobre G. Aí você poderia me perguntar, né, de onde veio essa equação? Eu vou demonstrar ela no final da aula. Tá? Nós vamos trabalhar com ela aqui, eu vou explicar como é que ela funciona, mas devido ao grau de dificuldade na demonstração, tá, que a gente vai ter que usar aí movimento circular lá do primeiro ano, eu vou deixar para o final da aula. Porque se você estiver interessado na demonstração, tá, no final da aula você vai ver. Agora se não for importante para você a demonstração, tá, a aula vai ficar um pouquinho mais curta e você vai já começar a atacar nos exercícios. Né? Então o que eu falei aí, olha, você tem aqui um pêndulo simples, né, oscilando aí em torno de um ponto de equilíbrio. Esse ângulo que é feito aqui entre a vertical e o ponto máximo, esse ângulo a gente chama de amplitude do movimento do pêndulo. Olha, esse movimento, né, é parecido com o movimento de uma mola, é um movimento harmônico, ele vai e vem, ele é periódico. Tá? Então nós também podemos comparar esse movimento de um pêndulo com o movimento circular uniforme. Tá? Quando você projeta ele no eixo X, tá? Um movimento, né? As posições no eixo X, você vai ter um movimento ali de vai e vem no eixo X, né? Podendo comparar com um corpo em movimento circular uniforme, projetando as posições desse corpo no eixo X. Então você observa pela equação que o período do pêndulo vai depender do comprimento do pêndulo e da gravidade do local. Tá? Então vamos falar primeiro do comprimento. Né? Quanto maior o comprimento, olha, maior vai ser o período, mais lento será o movimento. Tá? Pêndulo pequeno, o período diminui e ele vai ficar então mais rápido. Né? Olha só essa experiência que eu fiz, tá? No vídeo. Você tem um pêndulo oscilando. Se eu diminuir o comprimento do pêndulo, olha lá, ele vai ficar mais rápido. Tá? Ou seja, diminuindo o comprimento, diminui o período. Diminuindo o período, ele vai e volta no intervalo de tempo menor. Tá? Então você veja que diminuindo o comprimento do pêndulo, ele fica mais rápido. E com relação à gravidade, quanto menor a gravidade, maior vai ser o período. Não é? Então, se você levar para a Lua, por exemplo, a Lua tem mais ou menos 1/6 da gravidade da Terra. Então, a gravidade lá é bem menor. Ok? Então, o período vai ser mais longo. Né? Diminui o denominador da fração, o período irá aumentar. Quanto maior a gravidade, menor é o período. Então, reforçando, o que nós vamos ter? Né? Olha, L é o comprimento do fio, G, a aceleração da gravidade.
Observações. O período só depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade do local. O período não depende da massa pendular e nem da amplitude. Tá vendo? Outro detalhe, né? Se você pegar essa esfera, né? Ela está fazendo esse movimento curto, mas se você pegar essa esfera e traz ela até uma altura maior, ela vai fazer um movimento mais longo, tá? Mas o intervalo de tempo para ela ir e voltar vai ser o mesmo intervalo de tempo desta esfera aqui com amplitude menor. Tá? Então, um período não vai depender dessa amplitude. Ah, mas você falou aqui que tem que ser para ângulos pequenos. Para demonstrar a equação, a gente usa esse ângulo pequeno. Você vai ver lá na demonstração. Tá? Mas, na verdade, você pode aumentar a amplitude, que o período vai ser o mesmo. É lógico que, por exemplo, aqui na Terra, né, quando você aumenta a amplitude, você passa a ter problema da resistência do ar. Né? A resistência do ar pode retardar esse movimento aí e pode alterar o seu resultado. Então vamos ao exercício de aprendizagem. Numa região em que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, um pêndulo simples de comprimento 3,6 metros é colocado a oscilar. Vamos pegar esses dados na solução. Eu tenho aí que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e o comprimento do pêndulo é 3,6 metros. Observe que está tudo no sistema internacional. É colocado a oscilar com pequena amplitude entre as posições A e B, como mostra a figura. Então, olha só, eu coloco para oscilar aqui, ele vai até B, depois retorna a A. Ele vai ficar oscilando entre A e B, passando pelo ponto de equilíbrio O. Calcule o período e a frequência do movimento. Então, olha, para calcular, na letra A, calcule o período e a frequência. Para calcular o período, você vai ter que lembrar da formulinha, 2π raiz quadrada de L sobre G. Como está tudo no sistema internacional, é só substituir. Período é 2π raiz quadrada de 3,6 sobre 10. Olha, isso aí vai dar raiz quadrada de 0,36, né? Tá, que fica fácil de você calcular. É 36 sobre 100. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 100, 10. 6 dividido por 10, 0,6. Então você vai ter que o período vai ser 2π vezes 0,6, que dá 1,2π segundos. Né? Você poderia substituir o π aí por 3,14, fazer a conta aí e teria a resposta aí decimal. Né? Agora, e a frequência? A frequência ela é o inverso do período. É 1 sobre período. Então vai ser 1 sobre 1,2π Hz. Tá? E aí, então, você faz essa continha aí, vai dar 0,26 Hz. Essa é a frequência. Letra B. Qual o menor tempo gasto do pêndulo para ir da posição A até a posição B? Tá? Olha bem, quando ela vai até B e retorna para A, você não tem um período completo? Agora, se ela sai de A e vai até B, se você quer só esse tempo, é a metade do período. Então eu quero saber na letra B qual é a metade do período, que é o tempo para ela ir da posição A até a posição B. Como eu já conheço o período, é só dividir por 2. Então eu vou ter período sobre 2 é 1,2π dividido por 2, que dá 0,6π segundo. Se você fizer o cálculo aí, vai dar aproximadamente 1,9 segundo. Agora vamos para a letra C. Olha, sendo O a posição de equilíbrio, qual o menor tempo gasto pelo pêndulo para ir de A até a posição O? Olha, se de A até B é a metade do período, de A até O é a metade dessa metade do período, né? Metade da metade, 1/4 do período. Então eu quero saber na letra B aí, quanto que vale o período dividido por 4? 1/4 do período. Você poderia comparar aí, né, com o movimento circular, né? Olha lá, lembra a comparação que eu comentei com o movimento circular, né? Aqui está diferente porque ele está no sentido horário, né? O ideal é sempre a gente trabalhar no sentido anti-horário. Mas se você comparar aí, olha, o que você tem?
Para o corpo vir dessa posição inicial aqui até a posição de equilíbrio, observe aqui que vai andar aqui 1/4 da circunferência, né? Na comparação, a projeção. Tá? Seria exatamente 90 graus ali, 1/4 da circunferência, ou seja, 1/4 do período. Então é período sobre 4. Como o período é 1,2 π, é só substituir. 1,2 π dividido por 4. 1,2 por 4 dá 0,3 π segundo. Se você fizer a conta aí, né, usa a calculadora aí para sair rapidinho, 0,9 segundos aproximadamente. Então, agora na sequência, eu irei para a demonstração dessa equação. Tá? Então, se você não tiver interessado na demonstração, você pode encerrar a aula aqui e lembrar aí que tem lista de exercício anexo, né, para você desenvolver. Tá? Então vamos à demonstração. Período de um pêndulo, demonstração. Bom, um pêndulo simples, quando posto a oscilar em movimento circular e uniforme num plano horizontal, constitui um pêndulo cônico, estudado na aula 6 de dinâmica. Nós já estudamos isso lá no primeiro ano. Tá? Você tem aí um pêndulo cônico. Observe que essa esfera está fazendo aqui, ó, na base, um movimento circular e uniforme. E o plano aqui, né, vai ser definido aqui por um certo ângulo aqui em cima. Né? Você vai ter aqui, olha, um plano formado pela esfera e a corda. Né? E o que vai te dar aí, olha, um cone. Então nós temos aí um pêndulo cônico. E nós podemos comparar esse movimento circular aqui, tá? Se você olhar só a corda aqui, é como se fosse um movimento de vai e vem, periódico de um pêndulo. Olha, eu vou tampar ali a base, olha o que eu quero falar, olha aí. É um pêndulo, indo e voltando. Parece que ele está indo só para a esquerda e para a direita. Né? Eu vou voltar aqui, lá, mas na verdade é o pêndulo cônico aí. Okay? Nós vamos, na verdade, comparar o período do pêndulo com esse movimento circular e uniforme. Tá? Da mesma maneira aqui que eu mostrei no problema anterior, né? Nós vamos estar comparando isso. Bom, mas para a gente entender bem, vamos na forma estática aqui. Né? O que nós temos? O pêndulo. Você vai ter uma corda de comprimento L, um corpo de massa M, girando em torno dessa circunferência aqui. Você tem um pêndulo cônico aqui. Tá? Então você vai ter aqui o raio da circunferência e essa altura aqui, né, seria L cosseno de θ aqui. Não vai interessar muito para a gente não. Tá? Mas você observa que você tem um triângulo retângulo aqui. L é o comprimento do fio, θ amplitude do movimento, M a massa do corpo suspenso, R o raio da circunferência horizontal ali e G a aceleração da gravidade. E aí nós iremos comparar agora com as forças que agem nesse pêndulo. Olha, se você tem um corpo de massa M aqui, você sabe que tem um peso que age para o centro da Terra. E por que esse corpo está girando aqui? Porque ele está preso a uma corda que vai fazer uma força de tração para não deixar esse corpo cair, tá? E manter esse corpo aqui nesse movimento circular. Então você tem aqui a tração da corda. Se eu somar esse peso com a tração, lembra-se que os dois são vetores, né? Se eu colocar o peso aqui na extremidade da tração, eu vou ter uma soma vetorial aqui. A tração com o peso vai me dar uma resultante centrípeta para o centro da circunferência. E nós vamos trabalhar com essa resultante centrípeta. Se eu calcular a tangente desse ângulo θ, o que nós vamos ter? Olha, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, resultante centrípeta dividida pelo peso. Essa é a tangente do ângulo. Agora, quem é a resultante centrípeta? mv² sobre o raio. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Vamos substituir isso.
Então eu vou ter que a tangente de θ é mv² sobre raio e o peso, massa vezes gravidade. Simplifica a massa, o que vai ficar? Que a tangente de θ vai ser igual a v² dividido por r vezes g, né? Por gr aqui. Agora, essa velocidade não é igual a ômega-r no movimento circular e uniforme? Então a gente pode dar sequência nisso aí, olha. Como a velocidade é igual a ômega-r, substituindo na tangente, eu vou ter que a tangente vai ser igual a ômega² raio ao quadrado, dividido por raio vezes a gravidade. Olha, eu posso simplificar raio ao quadrado com raio aqui, vai ficar que a tangente vai ser igual a ômega² r dividido pela gravidade. Tá? Vou chamar isso aí de 1 para a gente poder comparar com outra equação que nós vamos desenvolver. O que eu vou desenvolver agora? Eu vou trabalhar com os comprimentos aqui. Tá? Vou trabalhar agora com esse pêndulo cônico aqui em cima. Então o que eu tenho aqui? Que o seno do ângulo θ, seno desse ângulo, é cateto oposto dividido por hipotenusa. Não é isso? Então, ó, cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, R dividido por L. E eu sei que a tangente de θ, ela é seno de θ sobre cosseno de θ. Se eu comparar agora a equação 1 com a 2 aqui, olha, elas são iguais. Tá? Só que aqui eu estou trabalhando com velocidade angular e aqui eu vou estar trabalhando na trigonometria. Ok? Que é com os comprimentos que eu tenho aqui. Então vamos substituir aqui, olha, seno θ por cosseno θ, aqui é igual a ômega² r sobre a gravidade. Então, como 1 é igual a 2, o que eu vou ter? Seno θ por cosseno θ vai ser igual a ômega² r dividido pela gravidade. Quanto que vai valer esse r aqui? Olha, eu posso tirar o r, aqui dá 1. R não é L seno θ? Eu passo o L para cá multiplicando. Ó. No lugar do R, eu substituo por L seno θ. Tá? Eu até coloquei aqui, né, uma sombra aqui para você ver que eu estou tirando daqui, desse ponto. Tá? Então agora eu terei o quê? Ômega² L seno θ dividido pela gravidade. É aqui que entra a importância do ângulo pequeno. Tá? Olha, primeiro que o seno com seno aqui vai simplificar. Né? Você tem aí, ó, simplifica, mas você fica com esse cosseno de θ no denominador. Tá? Para pequenos ângulos, menores que 5 graus, porque acima de 5 graus o cosseno de θ já vai começar a divergir, para ângulos menores que 5 graus, esse cosseno de θ ele aproxima de 1, é praticamente 1. Então, para pequenos ângulos, você pode falar que o cosseno de θ é igual a 1. Que aí a gente vai poder jogar 1 aqui no denominador. Vamos fazer isso, olha. Você tem então que ômega² vezes L dividido pela gravidade vai ser igual a 1. Não é? Porque eu já tinha simplificado o seno aqui, olha, você tinha ficado com 1 no numerador. Se eu considero o denominador igual a 1, eu tenho o 1 aqui. Ó. Passa a gravidade para o segundo membro multiplicando, o L vem dividindo, e aí você vai ter ômega² é igual a G dividido por L. O ômega, então, vai ser a raiz quadrada de G sobre L. Muito bem, mas eu não estou querendo velocidade angular. Tá? Eu quero o período. Ômega, né, 2π pelo período. Olha, eu vou subir isso aqui, tá, porque acabou o espaço, então eu vou jogar isso aqui para cima. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Como o ômega é 2π pelo período, eu vou substituir aqui, ó, o valor de ômega. Então você vai ter que 2π pelo período é igual a raiz quadrada de G sobre L. Tá? Como eu quero o período, eu vou fazer o inverso aqui, tá vendo? O inverso do primeiro membro é igual ao inverso do segundo membro. Ou seja, período sobre 2π é igual a raiz quadrada de L sobre G. Passo 2π para o segundo membro multiplicando, você vai ter 2π raiz quadrada de L sobre G. Está demonstrada a equação do período. Né? Então, reforçando, esse período vai depender apenas do comprimento do pêndulo e da gravidade do local.
Se você dobrar, triplicar a massa, não irá alterar o período do pêndulo. Ok? Porque isso aí pode confundir na hora de uma prova. Né? Eu dobro a massa, aí você imagina, dobrando a massa, a mola, por exemplo, ficaria mais lenta, mas o pêndulo não. O período vai continuar o mesmo. Então, tanto para a mola quanto para o pêndulo, tente lembrar da equação. Se você lembrar da equação, você vai saber. Tá? Altera a massa, altera a amplitude. Isso não vai alterar o período. O que vai alterar o período é só o comprimento e a gravidade. Tá bom? Então termina por aqui. Tá? A próxima aula eu vou começar já a parte de ondas. Tá? Tem a lista anexa aí, não esqueça de desenvolver a lista. Até a próxima aula.